Quero ler com vocês o Salmo 5, versículo 7. Eu, porém, pela tua misericórdia, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Essa é a divisa da nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração em favor da família. Temos consciência de que é resultado das misericórdias de Deus estarmos aqui. O profeta Jeremias já nos disse isso no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E principalmente nesse tempo de tantas perdas, nós podemos estar aqui com as nossas famílias, é uma grande bênção. Por isso que o nosso tema é de volta à mesa, com este reconhecimento que podemos estar aqui com as nossas famílias, resultado da bondade de Deus, do amor de Deus, das misericórdias do Senhor. São de fato as suas misericórdias a razão de estarmos aqui. E o nosso texto desta manhã é no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. O tema da nossa campanha é de volta à mesa. É um convite para que nós, como famílias, possamos estar retornando à mesa da comunhão, à mesa da nossa comunidade de fé, à mesa da igreja. É um convite a refletirmos sobre a importância da igreja para a vida das famílias. Como as nossas famílias são abençoadas por participarmos de uma igreja, por convivermos com uma igreja. Como nós somos abençoados pela vida das outras famílias que nos abençoam. Como também podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Então, o tema da nossa campanha é de volta à mesa, por isso a mesa aqui. Obrigado, irmã Roseli, que tem trabalhado aí com a decoração. O tema é convidá-los. Convidar todas as famílias da Ibacem e convidar todas as outras famílias que não fazem parte da igreja ainda, estarem junto conosco à mesa, a comungar na mesa e a desfrutar juntos da comunhão que a mesa proporciona. E a cada domingo, especialmente à noite, temos um subtema. Então, de volta à mesa, e quarta-feira pensamos, há lugar à mesa. O seu lugar é aqui, o seu lugar está aqui te esperando, para você se assentar à mesa e comungar conosco e com o Senhor da mesa, que é o Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é de volta à mesa, porque há perdão à mesa. As pessoas que se assentaram à mesa com Jesus, tiveram a oportunidade de receber de Jesus o perdão. De ter um encontro com o perdão de Deus à mesa. Então, tanto agora como à noite, este será o nosso texto, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50, e nós pensaremos juntos, há perdão à mesa. Então, volte à mesa, voltemos à mesa, porque na mesa do Senhor Jesus, há a oferta do perdão, há perdão quando nos achegamos a essa mesa, como essa moça aqui do texto se achegou. O texto diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu como perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora.
Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse-lhe Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou como um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem ama pouco, pouco foi perdoado, porque pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vai em paz. Amém? Por ser Dia das Mães, eu escolhi ter uma mulher como protagonista de alguém que recebeu perdão ao estar à mesa com Jesus. É uma figura bastante interessante e um pouco controversa pegarmos esta mulher como figura para homenagearmos as mães, pelo papel que ela desempenhava na sociedade. Mas foi exatamente por isso, por ser uma figura controversa, por ser uma figura que nos inquieta. Porque nesta manhã não quero comparar somente as mães a essa mulher, mas todos nós. E o que o texto nos sugere, e é exatamente o que Jesus fala para Simão, esse fariseu, é que todos nós, na verdade, deveríamos desejar ser parecidos com essa mulher. Essa mulher está nesse texto, essa narrativa está no Evangelho, porque esta mulher, esta moça, ela se torna um exemplo de vida para nós. As suas atitudes, o seu comportamento, os seus sentimentos, o seu quebrantamento, eles são dignos de serem imitados por todos nós. Quando eu duvidei de escolher essa personagem, eu fui flagrado nos meus preconceitos. Fui flagrado nos meus julgamentos. Fui flagrado na minha predisposição de acusar e julgar. Porque eu pensei, como eu posso pegar uma prostituta para ser um modelo para as mães? E como é que eu posso pegar uma prostituta para ser modelo para mim? E como é que nós podemos pegar uma prostituta para ser modelo para a igreja? Mas Jesus e o texto, o Evangelho, está colocando essa figura, essa mulher, como modelo para nós. E então, estudando um pouco o texto, eu vou falar disso também à noite, que será o mesmo texto, eu percebi a facilidade com que eu tenho, e talvez alguns aqui também tenham, talvez menos, talvez mais, talvez igual. Então eu quero pensar assim, a facilidade que a igreja tem, e eu como representante dela, de reduzir as pessoas aos pecados que elas cometem. Ao saber de um pecado de uma pessoa, nós reduzimos essa pessoa a esse pecado. E nós então passamos a olhar essas pessoas, ou uma pessoa que seja,
somente pela perspectiva do erro que ela cometeu. Então eu olho para essa mulher e a única coisa que eu enxergo é uma prostituta. Só isso. Eu não enxergo uma mulher que ouviu a mensagem e se converteu. Eu não enxergo uma mulher que rompe as barreiras da sua sociedade para estar aos pés de Jesus, invade um banquete, invade uma festa porque quer adorar o Jesus que a salvou, que a perdoou, que a restaurou. Eu não enxergo uma mulher que rompe as barreiras da sua sociedade, solta o véu do seu cabelo e enxuga os pés de Jesus. Eu não enxergo uma mulher que chora os seus pecados. Eu não enxergo uma mulher que se arrepende a ponto dos seus pecados e da vida que leva, a ponto de chorar compulsivamente pelos seus pecados. Eu não enxergo uma mulher que chora de alegria por saber que foi perdoada, por ter tido um encontro com a graça de Deus. Então é um grande risco, é um grande perigo para nós, especialmente para a igreja do Senhor Jesus, reduzirmos as pessoas às suas falhas, aos seus pecados. E aqui o texto, então, ele é bem importante, porque, assim, justamente pelo pecado da sexualidade. E nós julgamos essa mulher pela maneira com que ela usa a sua sexualidade, ou pelo menos usava até então. Então nós não podemos dizer assim, essa mulher é uma prostituta. No máximo, nós podemos dizer, foi, mas teve um encontro com Jesus. Como todos nós somos, pelo menos deveríamos ser ex alguma coisa, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, se vocês foram isso, aquilo, homicidas e tantas coisas que ele coloca lá. Todos nós somos ex alguma coisa, mas tivemos um encontro com Jesus. E é essa beleza da transformação do Evangelho, do quebrantamento, que nos leva a encontrar perdão à mesa de Jesus. Os religiosos, e no caso aqui Simão, o fariseu, ele não encontra perdão à mesa. Ele não encontra perdão à mesa porque está lá para julgar. Jesus foi convidado para ser julgado, e ao Jesus não expulsar a mulher, ele julga Jesus, ele julga a mulher, ele reduz a mulher à vida que ela levava, ele não consegue enxergar as lágrimas da mulher, ele não consegue enxergar o arrependimento, ele não enxerga nada na mulher, além do fato dela ser uma pecadora. O texto todo nos leva a concluir que ela era chamada de pecadora pelos pecados que ela cometia mesmo. Porém, o termo mulher pecadora, quando era usado na época, não significava necessariamente que a mulher havia pecado. Mas quando um homem, um marido, tinha uma profissão que é chamada assim, que não fosse nobre, por exemplo, um publicano, que cobrava os impostos e extorquia o povo. As mulheres dos publicanos, elas eram chamadas de mulheres pecadoras. Mas isso nunca nem é nos falado. Isso nunca nos é cogitado, e nem por nós, de que talvez não esteja se tratando do pecado dela. Esteja se tratando de um pecado do marido dela. E as mulheres, até hoje, né, elas sofrem esse estigma de serem mais acusadas, de serem mais cobradas, de serem mais julgadas do que os maridos, do que os homens, no sentido geral, não precisa ser marido. Então, assim, nós olhamos um texto desse e nós vamos sendo flagrados, linha após linha, vamos sendo flagrados nos nossos preconceitos e nas nossas dificuldades de acolher as pessoas, independente da sua história, como Jesus acolhia.
Poucas vezes nós vamos parar para pensar, embora o texto ele não nos dê detalhes disso, mas poucas vezes nós vamos parar para pensar o que levou essa mulher a escolher esta vida. Foi uma opção pessoal? Foi uma necessidade? Foi uma consequência? Tem um seriado, JK, passou faz tempo já. Talvez você vai encontrar ainda em outras plataformas aí, né? A história de Juscelino Kubitschek e quando ele construiu Brasília. E tem uma moça, uma personagem, que ela é abusada pelo padrasto. E então, ela não se casa mais. Ela fica solteira pro resto da vida. E por que ela não se casa mais? Porque ela tinha perdido a virgindade. Mas só que ela não perdeu a virgindade por uma opção, ela foi abusada, ela foi estuprada. Mas o que o seriado nos mostra, que lá naquela região de Goiânia, de Goiás, enfim, e daquela época, daquele período, uma moça que perdesse a virgindade, ela dava liberdade para qualquer outro homem abusar dela. Então, se ela se casasse e o marido descobrisse que ela não era mais virgem, e esse marido contasse para os outros, ou a expulsasse, enfim, então, todos os outros homens dali, e era o canteiro de obra de Brasília, né? Era um lugar em que as famílias ficavam todas amontoadas. Quem conhece lá, Taguatinga, Planaltina, em Brasília, vai saber um pouco do que é tudo isso. E iam poder abusá-la. Então, ela escolheu não se casar mais, para não ficar vulnerada assim a todos os outros homens. Talvez seja uma história semelhante dessa moça, dessa mulher. Mas dificilmente nós saímos da nossa casinha. Dificilmente nós saímos da nossa zona de conforto, do nosso contexto de vida. E se temos um contexto de vida diferente, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos olhar para as pessoas somente a partir da nossa própria história. Nós precisamos procurar conhecer a história das outras pessoas. E Jesus faz isso constantemente. A mulher hemorrágica, e com tantos outros e outras personagens que o Evangelho nos mostra. Então, nós precisamos aprender a olhar as pessoas com empatia, com amor, com entendimento, compreendendo os seus contextos, entendendo as suas histórias. E mesmo se fosse por opção, ainda assim há espaço para o acolhimento e para o perdão. Ainda assim há espaço para a restauração que o Evangelho traz. Ainda assim, há espaço para uma segunda chance. E graças a Deus por isso, né? Senão você não estaria aqui, nem eu. Porque todos nós já fizemos opções erradas na vida, não é mesmo? Mas Jesus sempre nos dá segundas chances, né? Não é nem só uma segunda chance, segundas chances. Então é um texto fantástico que nos coloca no nosso lugar e nos ensina a chegar à mesa. Esse texto, ele nos ensina a chegar à mesa para encontrar o perdão. E essa mulher, ela chega à mesa sabendo que ela não merece. Tanto que ela nem chega próximo, ela só vai aos pés de Jesus. Quando era banquetes, eu já falei, não sei se nessa parábola ou em outras, quando era um banquete, uma festa, as pessoas não se sentavam à mesa. Era um móvel diferente que as pessoas ficavam deitadas, debruçadas, em cima do braço esquerdo, para não pegar comida com o braço esquerdo, assim é a cultura judaica. E os pés ficavam para trás, então provavelmente todos à mesa estavam assim, as mesas eram baixas.
Você já deve ter visto isso em filmes ou outras cenas. E aí essa mulher então vai aos pés de Jesus. E ela sabe que ela não merece estar ali. Logo mais nós cantaremos isso. Nós chegamos à casa de Deus sabendo que não merecemos. Mas nós deixamos nossas defesas e nos desarmamos para chegar à mesa de Jesus, reconhecendo quem somos, pecadores, reconhecendo a grandiosidade da graça, da misericórdia e da bondade. O texto diz, nós lemos, que quando ela soube que Jesus estava ali, ela foi lá para adorar Jesus. Porque certamente ela já tinha tido esse encontro com o Evangelho, com a graça, com a misericórdia, com a bondade. Certamente ela tomou conhecimento de que ela era aceita e acolhida por Jesus, mesmo imerecedora, mesmo não merecendo. E por isso que ela se chega à mesa de Jesus e encontra perdão. Porque ela chega quebrantada. O fariseu não encontra o perdão, porque ele chega como quem está por cima, o arrogante. Ele chega se colocando numa condição de quem pode julgar. É impressionante o que tem nesse texto. É impressionante o que tem nesse texto, porque quando Jesus perdoa a mulher, as pessoas falam assim: quem é esse? Quem é esse que pode perdoar pecados? Mas quem somos nós que podemos condenar? Eles se achavam no direito de condenar. Então, se não tem ninguém que pode perdoar, também não há ninguém que pode condenar. Então, por que vamos nos colocar numa condição de condenadores? E não de acolhedores? E não de ajudadores? Porque se há perdão à mesa, todos que estão à mesa estão numa condição de necessidade de ser perdoados. E se nós fomos perdoados também pela ajuda da igreja, pela ajuda de alguém que nos apontou o Evangelho, de alguém que nos acolheu, de alguém que não nos julgou pelos nossos pecados, pelos nossos jeitos, se somos legais, se não somos legais, enfim. A minha mãe dizia o seguinte, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então de legal e de arrogante também. Todo mundo tem seu dia azedo, todo mundo, mas as pessoas compartilharam o Evangelho conosco mesmo assim, as pessoas nos trouxeram à mesa de Jesus mesmo assim, as pessoas nos acolheram numa igreja mesmo assim, e nós tivemos um encontro com a graça de Deus. E fomos perdoados porque nos achegamos à mesa. E agora então, por que vamos impedir que outros cheguem? Nós não fomos reduzidos aos nossos pecados. E as pessoas nos acolheram. E por que vamos reduzir o outro agora? O próximo agora? À mesa há perdão quando nós acolhemos também. E quando nós apontamos o Senhor que perdoa. Quando nós trazemos as pessoas à mesa do Senhor Jesus. Essa moça chega à mesa e ela chega arrependida a ponto de chorar pelos seus pecados. Então o convite de volta à mesa é para a gente chegar quebrantado. Para a gente chegar reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos de perdão. Porque há perdão à mesa. E há perdão para todos. Há perdão para todos igualmente. Ela chega e chora pelos seus pecados. E chora num misto de alegria, porque sabe-se perdoada, sente-se acolhida, sente-se aceita. Vê em Jesus uma possibilidade, uma oportunidade de ser diferente, de ter uma nova vida, de construir uma nova história. Por isso que um dos temas das nossas mensagens será
há recomeço à mesa. Porque onde há Jesus, há recomeço. E nós podemos, então, recomeçar também junto com Jesus. Ela traz um frasco de perfume. E ela unge os pés do Senhor Jesus com o perfume. E aquele perfume era muito necessário para ela. Pela sua maneira com que ganhava a vida, ela precisava daqueles perfumes para atrair as pessoas para o seu trabalho. Mas ela está dizendo que ela não precisa mais daquilo. Ela está dizendo que aquilo que tinha tanto valor para ela não tem mais, porque ela encontrou uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Ela encontrou um perdão que ela não encontrou em outro lugar. E é muito interessante que todos ali àquela mesa, ou pelo menos Simão representando essas outras pessoas, esses outros homens, esperavam de Jesus que Jesus expulsasse a moça. Tanto que Simão vai dizer assim, se ele soubesse quem ela é, mulher pecadora, ele a tinha expulsado dali. E então nós ficamos imaginando, se Jesus tivesse expulsado aquela moça, para onde ela iria? O que ela iria fazer? Quais eram as novas possibilidades que ela teria? Então, muito provavelmente, não é nenhum absurdo a gente concluir que ela ia voltar para a prostituição. E que ela iria sair pior do que chegou. Mais uma vez excluída, mais uma vez expulsa. Mas Jesus não a expulsa, Jesus a acolhe. Jesus não a expulsa, Jesus a despede em paz. Ele disse, vá em paz. Você encontrou paz para a sua vida. Jesus a acolhe, Jesus a perdoa. Jesus faz ela descobrir uma fé dentro dela, que talvez nem ela sabia. Jesus fala assim, a tua fé te salvou. E ela então agora, ela se entende como uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que encontrou perdão à mesa, uma pessoa que encontrou a paz que ela procurava de tantas outras maneiras. Então essa campanha e essa mensagem, e assim, o Evangelho, né, é um convite para nós, de voltarmos sempre à mesa do Senhor. É um convite para você e eu, para que nós voltemos à mesa, porque há perdão à mesa. Quando nós voltamos à mesa do Senhor Jesus, com esses sentimentos, nós encontramos perdão à mesa. Nós encontramos esperança à mesa. Nós encontramos reinício à mesa. Então, esses 40 dias, nós queremos convidar você, sente-se à mesa, volte à mesa, e que nós possamos, como essa moça, encontrar o perdão de Jesus, e a paz que Ele nos oferece, e fazer a cada dia renascer esta fé dentro de nós, que nos proporciona esse relacionamento com Deus por meio de Jesus. Eu quero convidar os diáconos aqui à frente, e hoje estarão junto com o irmão Tuti e o irmão Donelo, a irmã Miriam e a irmã Maria Antônia. Elas vêm representando as mães, e elas nos ajudarão na distribuição da ceia do Senhor. E a banda vai estar tocando uma canção que é o tema, né, a música tema da nossa campanha. E eu gostaria que você, assim, cantasse juntos, como quem está recebendo um convite. Há lugar, a música fala casa, né? Há lugar na casa, há perdão na casa.
E a música diz assim, ó, quando estamos juntos, o nosso encontro é casa. Eu gostaria que essa frase ficasse nos nossos corações, porque, como já dissemos, o prédio não é a casa de Deus. O prédio não é a casa de Deus. O que chamamos de templo não é a casa de Deus. A primeira pessoa que foi martirizada, pelo menos nos registros bíblicos, por causa do Evangelho, foi Estevão. E vocês sabem qual foi a mensagem que Estevão pregou, que o levou a ser apedrejado? É que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Estevão estava dizendo, o templo não é mais a casa de Deus, a casa de Deus é a igreja, são as pessoas. Então, quando que isso aqui se torna a casa de Deus? Quando nós voltamos à mesa, quando você está aqui. Sem você aqui, aqui não é casa de Deus. Mas quando estamos juntos, quando você está aqui, é que se torna a casa de Deus. Porque quando nós estamos juntos, o nosso encontro é a casa de Deus. O nosso encontro é uma possibilidade de perdão. Então venha à mesa, estejamos juntos à mesa, e venha mesmo, do jeito que está, porque há perdão à mesa. E é nesse sentimento de quebrantamento, de contrição, mas também de alegria, que nós possamos chorar à mesa, chorar pelos nossos pecados, mas também chorar de alegria, porque encontramos à mesa de Jesus o perdão que tanto precisamos. Vamos cantar a canção e os diáconos e as mães estarão distribuindo os elementos da ceia.